esta cidade, em nome de Jesus. Profetizamos, ó Pai, toda sorte de bênção para a cidade, cada rua, ó Pai, cada viela. Nós declaramos, ó Pai, que espírito de morte bate em retirada desta cidade. Essa cidade não pertence a Ti, essa cidade é de Jesus. Profetizamos isso, ó Pai, e acreditamos fielmente no poder da oração. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, ainda na mesma, Deus, na mesma oração, Pai, nós como igreja, nós levantamos, ó Deus, as nossas mãos, ó Deus, em unidade, Pai, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que tudo que é ligado na terra, Pai, será ligado nos céus, ó Deus, nós fazemos essa oração de concordância, Pai, ó Deus, para que o Teu reino venha sobre a serra, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que toda violência, Pai, ó Deus, que toda droga, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Deus, nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, que haja vida nos becos, nas vielas, ó Deus, que haja, ó Deus, vida, ó Deus, nas bocas de fumo, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, a falência do reino do inferno, Deus, ó Deus, sobre o nosso bairro, Pai, sobre o nosso município, sobre a nossa cidade, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, todo principado, Pai, ó Deus, que opera, ó Deus, escondido atrás da Tua cruz, nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te entronizamos sobre o bairro da Serra, ó Deus, nós declaramos que o Senhor é o Senhor da Serra, ó Deus, nós declaramos que o Senhor é o Senhor dos senhores. Toma o Teu lugar, ó Pai, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Nós levantamos, ó Deus, um altar, ó Deus, de adoração. Nós levantamos um altar, ó Deus, sobre o município da Serra, ó Deus, sobre a nossa cidade, Pai, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, sobre os municípios, ó Deus, sobre os bairros, ó Deus, sobre a nossa cidade, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nós declaramos, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que haja a vida de Deus, Pai, sendo derramada, Pai, ó Deus, sobre os bairros, ó Deus, sobre Carapina, Pai, sobre Central Carapina, ó Deus, sobre Jardim, ó Deus, Jardim Carapina, sobre Jardim Limoeiro, ó Deus, a cada bairro, ó Deus, nós declaramos, ó Deus, que essa cidade é Tua, ó Deus, que este bairro é Teu, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós como igreja, nós clamamos, Pai, ó Deus, pelos governantes da nossa cidade, Pai, ó Deus, abençoa, Pai, cobre com Teu poder, cobre com a Tua glória, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, a cada família, Pai, ó Deus, a cada lar, ó Deus, a cada trabalhador, ó Deus, em nome de Jesus, a cada empresário, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos, ó Deus, e que haja, ó Deus, a Tua presença, ó Deus, a Tua abundante chuva, a Tua presença sobre, ó Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, Pai, assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, Pai querido, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te glorificamos, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus e que a nossa vida está em Suas mãos. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Ó Deus, humildemente pedimos a Ti, ó Deus, que esteja abençoando, Pai, a cidade da Serra, que haja paz em nome de Jesus. Como igreja, Pai, nós clamamos agora, ó Deus, pedindo, ó Deus, misericórdia, Senhor, pela cidade da Serra, Deus, porque tanta violência, Pai, que tem levado, ó Deus, muitos jovens, ó Deus, à morte, muitos lares tendo sido desfeitos, ó Deus, por causa do álcool, Deus, por causa das brigas, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos como igreja, para que haja paz, a paz do Senhor, que o Teu reino venha, Deus, se estabeleça na cidade da Serra, em nome de Jesus. Também, ó Deus, pedimos, Senhor, a bênção, ó Pai, sobre a vida das autoridades da Serra, Senhor, sobre a vida das pessoas aqui representadas, ó Deus, pelo prefeito Aldifas, pelo vereador Rodrigo Caldeiras, ó Pai, abençoa suas famílias, ó Deus, guarda, ó Deus, as autoridades, ó Deus, em nome de Jesus, nos livrando do mal, Pai, do perigo, ó Deus, porque nós oramos a Ti, ó Deus, confiados no Senhor. Dai, Deus, sabedoria, dai direção do Teu Espírito a essas autoridades, para que realmente, ó Deus, possam governar bem, ó Deus, possam criar leis, ó Deus, para que estabeleça os Teus princípios, ó Deus, aqui na cidade da Serra. Também, ó Deus, pedindo uma bênção especial sobre a Igreja Batista Central, sobre cada pessoa que está aqui reunida nesta noite. Oramos assim, ó Pai, a Ti, confiados no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido Deus eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, porque verdadeiramente Tu és Deus,
mas Tu és o Deus santo, Deus justo, Deus compassivo. Tu és longânimo, benigno, e nós cremos nessa grandeza do Senhor, na Tua santidade, na Tua verdade, porque Tu és a verdade. Pai, nós não sabemos orar, mas o Espírito, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Eu sei, meu Deus, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas de fato o Senhor não é Deus de nenhuma nação, porque todas as nações têm desprezado o Senhor. A ciência foi ganhando corpo e o Senhor foi sendo empurrado da vida da humanidade, porque confiam mais na mentira do que na verdade. É assim que nos diz a Tua palavra. Mas como igreja nós queremos rogar ao Senhor por misericórdia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu quero pedir ao Senhor que incline o coração daqueles que se dizem, nós que professamos o Senhor como Jesus, professamos Jesus, a nossa fé nele, que o Senhor esteja inclinando os nossos corações, o coração das autoridades que temem ao Senhor, que possam, ó Pai, cada um deles espalhado sobre o nosso Brasil, ser tocado pelo Senhor, cada um ser tocado pelo Senhor. Eu quero, junto com os irmãos, apresentar ao Senhor os que estão aqui nesse púlpito, ó Deus, nesse lugar que nós separamos. Não é um lugar santo, mas foi separado para louvarmos ao Senhor. Em toda a repartição deste templo, quero apresentar junto com os irmãos a vida do prefeito da nossa cidade, e com ele, ó Deus, a sua família, aqueles que o assessoram. Que o temor do Senhor seja presente na vida deles diuturnamente, para que possam governar com justiça. Quando os legisladores se fecharem ali para discutirem leis, para apresentar algum projeto, que haja temor do Senhor, que não legislem em favor deles, porque o profeta, ao dizer futuro, olhando para o futuro, ele diz: ai daqueles que legislam leis injustas, ai daqueles que legislam em favor deles mesmos. E eu peço ao Senhor, junto com toda a igreja aqui neste momento, que haja com graça, mas que faça justiça na vida de cada um de nós, porque Tu és justo, a Tua palavra é a verdade, o Senhor é a verdade, e nós prezamos pela verdade. Que a verdade do Senhor faça presente na vida de cada um de nós como igreja, e na vida dos que governam esta nação. Que o Senhor esteja inclinando o coração do rei, e aqui apresentamos a Dilma ao Senhor. Que o Senhor incline o coração daquela mulher, porque pelo que nós sabemos não há temor do Senhor na vida dela, nem na vida de muitos que estão ali no Congresso. Quando o Congresso se reúne, ali não prevalece o Senhor, porque a maioria profere mentiras. Mas que o Senhor incline o coração deles, e que os demais que temem ao Senhor não se vendam jamais por poder nem por dinheiro. Que assim, ó Deus, o Senhor seja conhecido dessa nação, e o rumo dessa nação seja mudado. Se a igreja não se posicionar para mudar o rumo dessa nação, verdadeiramente o Senhor é Deus para fazer aquilo que o Senhor quiser. Mas se não fizermos isso, ó Deus, se não nos humilharmos diante do Senhor, muito daquilo que falamos não surgirá efeito, porque a prática muitas vezes dissocia da verdade que proferimos. Esse é o meu clamor ao Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos declarar: Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para o cansado. Tu és. Declara, igreja: ninguém é como o nosso Deus.
Declare: ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Declare: grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas Vão acontecer nesse lugar. Vamos igreja, declare. Grandes coisas estão por vir. grandes coisas Vão acontecer nesse lugar. Eu creio, sim, eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza ao Filho do Homem. Declare: ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, adore ele, declare: ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, declare: ninguém. Senhor. Oh, levante as suas mãos e declare: ninguém. É como o nosso Deus. Oh, declare: ninguém. É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como Yahvé. Ninguém é como Yahvé. Na sua casa, na sua família, em Carapina e na Serra. Eu creio e declaro. Em nome de Jesus, eu creio sim. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, se você crê, levante as suas mãos e aplauda bem forte ao nome do Senhor. Eis que Ele não nos deu por presa. Eis que Ele não nos deu por presa. Ele não nos deu por presa. Do Senhor é o escape. Do Senhor é o livramento. Aleluia. 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 Aproxime-se do teu irmão agora. Ore por ele, querido, em nome de Jesus. Coloque a vida do seu irmão aí diante do Senhor. Abençoe a casa dele, a família dele. Sabe por quê? Uma cidade justa é feita de famílias justas. Uma cidade honesta é formada por famílias honestas. Uma cidade abençoada, ela é formada por famílias abençoadas. Não basta as autoridades trabalharem. É necessário que Deus opere na nossa casa, na nossa família. É necessário um novo posicionamento da família nessa cidade. É necessário que você compreenda o seu papel. É necessário que você compreenda o seu papel nessa cidade.
Você não é só mais um morador que paga IPTU. Você é um agente de Deus para a transformação dessa cidade. Aleluia. 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 Glória a Deus. Assim que você terminar de orar pelo teu irmão, você pode se assentar com ele, mas mantenha-se em atitude de reverência, de adoração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Na semana passada nós ministramos sobre o perigo de estarmos nos relacionando com Deus da forma errada. Qual o problema de nos relacionarmos com Deus da forma errada? Nós nunca teremos os resultados esperados. Assim como se você casa com as motivações erradas, você nunca vai usufruir do melhor que um casamento pode te dar. Se você se filia a uma igreja, ou se você decide fazer parte de uma igreja pelas motivações erradas, você acaba não conseguindo usufruir do melhor que isso pode te oferecer. E de fato tem pessoas que fazem parte da igreja, mas não conseguem usufruir do melhor da igreja. Eu quero te dizer que o melhor da igreja não é estar aqui domingo à noite. O melhor da igreja não é estar aqui domingo à noite. Não. Tem muito mais que nós precisamos aprender a usufruir. Mas se nós decidimos fazer parte com a motivação errada, nós nunca conseguiremos. E não é uma questão de querer, é uma questão de não conseguir. Por que isso, querido? Diga comigo: Deus é um Deus de princípios. Deus funciona por princípios. Deus se relaciona com o ser humano por princípios. Tudo que Deus faz é baseado em princípios. Ele poderia ter dado um estalo e criado todas as coisas, mas Ele criou cada dia uma coisa para estabelecer princípios. Ele poderia ter dado um jeito diferente no pecado, ou no homem por causa do pecado, mas Ele enviou Jesus porque Ele funciona por princípios. E quando nos relacionamos com Deus, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos nos relacionar com Deus tendo essa ideia na mente. Deus se relaciona com o homem
baseado em princípios. Eu preciso me relacionar com Deus também baseado em alguns princípios, porque senão eu nunca terei o resultado que eu espero desse meu relacionamento com Deus. E na semana passada nós meditamos junto com a igreja sobre o perigo de nos relacionarmos com Deus como os hipócritas faziam. Eles oravam nas sinagogas, nas praças e nas esquinas, em voz alta, e quanto mais alta para eles melhor, para que eles fossem reconhecidos pelos homens. Então tem pessoa que se relaciona com Deus tentando manipular as outras pessoas. O hipócrita, ele se faz de algo, ele finge que é algo para tentar comprar a atenção das pessoas. Com isso ele acaba não recebendo o verdadeiro galardão. Jesus também nos alerta nesse capítulo 6 de Mateus para termos cuidado de não nos relacionarmos com Deus. E quando Jesus está falando de oração, Ele está falando de relacionamento com Deus. A oração não é um fim em si mesmo, a oração é um meio para eu me relacionar com Deus. Muitas pessoas têm feito da oração um fim. A oração não é o fim de todas as coisas, a oração é um meio. Ler a Bíblia não é um fim, é um meio para conhecer as verdades de Deus. Jejuar não é um fim em si mesmo, jejuar é um meio. Participar de um culto como esse não é um fim, não é o objetivo final da nossa vida. Nosso objetivo final na vida é nos relacionarmos com aquele que nos criou, aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso que a gente vem aqui, porque a gente entendeu que Ele está aqui. E quando os filhos dele se reúnem, Ele vem para receber a adoração dos seus filhos. Então nós viemos para cá porque a gente sente, entende, compreende, crê absolutamente que Ele está aqui. Isso é princípio. Então Jesus nos alerta para que nós não nos relacionemos com Deus como os pagãos se relacionavam com os seus deuses. E como é que os pagãos se relacionavam com os seus deuses? Tentando manipular os deuses. Os adoradores de Baal tentavam conseguir as coisas manipulando Baal através de rituais e orações repetitivas. Os adoradores de Moloque tentavam manipular Moloque através de sacrifícios repetitivos. Os gregos que adoravam Zeus, Poseidon, usavam de orações repetitivas e de rituais repetitivos para conquistar o coração dos seus deuses. E quando eles entendiam que os seus deuses estavam nervosos, irados com alguma coisa, então eles começavam a fazer rituais para aplacar a ira dos seus deuses. O que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6 é: não tente manipular Deus, porque isso não funciona. Então Jesus está dando 2 sinais de alerta para nós. O primeiro é: não tente se relacionar com Deus usando as pessoas como um meio para isso, porque os hipócritas fazem isso. Eles conquistam a atenção das pessoas achando que com isso estão agradando a Deus. Mas também Jesus diz: não faça como os pagãos, porque eles tentam manipular os seus deuses. Mas Yahvé não funciona assim. Yahvé não é manipulável. O braço forte do Senhor está estendido e ponto final. Amém? Mas hoje eu quero compartilhar, quero continuar essa reflexão, porque semana passada nós conversamos um pouco sobre como não fazer, porque na verdade esse é um princípio de Deus. Toda vez que você vê na Bíblia Jesus ensinando como fazer, antes Ele vai ensinar como não fazer. Porque muitas pessoas não sabem como fazer, porque elas não descobriram ainda como não fazer. E quando você descobre o que não fazer, como não fazer, você fatalmente descobrirá como fazer. Então, antes de Jesus ensinar como nós devemos nos relacionar com Deus através da oração, primeiro Ele ensina como não devemos fazer. Mas a partir do versículo 9, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 6 de Mateus,
a partir do versículo 9, nós encontramos Jesus agora sim, compartilhando princípios sobre como eu devo me relacionar com Deus. Primeiro ele diz: não se relacione com Deus como os hipócritas fazem, não se relacione com Deus como os pagãos fazem. Vocês querem de fato abrir um portal de relacionamento com Deus, se vocês querem de verdade abrir as portas das regiões celestiais, para que o caminho esteja livre, desimpedido, se você quer de fato ter um relacionamento pessoal com Deus, Jesus diz algo assim: eu vou ensinar para vocês princípios que são eternos e imutáveis. Que princípios são esses? Dentro da oração do Pai Nosso, oração tão conhecida, tão repetida, e que muitos aliás fizeram desta oração uma ladainha, e Jesus nunca teve interesse nisso, Jesus nunca planejou isso. Jesus aqui não está ensinando: olha, é desse jeito que você tem que orar, essa é a fórmula, essas são as palavras que você tem que usar. Não, Jesus está dizendo assim: eu vou compartilhar princípios para vocês. A oração do Pai Nosso nada mais é do que um conjunto de princípios que devem nortear o nosso relacionamento com Deus. E por que Jesus usa a oração? Porque a oração é fatalmente a forma mais simples de nós entendermos relacionamento com Deus. É a forma mais prática do homem se achegar a Deus. É o meio mais perto de nós, porque a qualquer momento e a qualquer lugar, mesmo quando a igreja está fechada, você pode parar onde estiver, parar o que você está fazendo e orar. Por isso que a oração é o meio mais prático, mais próximo de nós estabelecermos um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos ignorado isso, querido. Temos ignorado o poder da oração. Deixa eu dizer algo para você. Permita-me dizer uma verdade de Deus para você. A oração não existe. A oração não existe para que você faça dela um carrinho de supermercado e saia pelas prateleiras pedindo, comprando ou ganhando aquilo que você quer. A oração é um princípio para que você se aproxime mais do dono desse supermercado. A oração não é um carrinho de compras. A oração é um telefone direto com o dono do supermercado. Amém? A oração não existe para você manipular Deus. A oração existe para você se relacionar com Ele. A oração não existe para você comprar bênção. A oração existe para você se tornar íntimo do abençoador. Então Jesus começa a compartilhar aqui alguns princípios. Jesus diz assim: olha, se vocês querem de fato se relacionarem com Deus, existem alguns princípios que precisam ser respeitados. Se vocês querem de fato receber um retorno abençoado, porque deixa eu abrir aqui um parêntese. Quando Jesus fala dos hipócritas e fala dos pagãos, Ele diz: eles já receberam o seu galardão aqui na terra. Tudo que eles podiam receber, eles já receberam aqui no plano terreno. Porém, se vocês querem receber diretamente de Deus, vocês precisam compreender, observar e praticar alguns princípios quando estiverem falando com Ele. Eu não sei você, tem muito jovem aqui, mas eu sou da época em que a gente ouvia de vez em quando as pessoas dizerem assim: isso é jeito de falar com seu pai? E o meu está ali para comprovar. Eu sou de uma época que as pessoas, quando observavam a gente falando como não devia, ou agindo como não, eles diziam: isso é jeito de se dirigir ao seu pai? Isso é jeito de você falar com o seu pai? Ocorre que nós vivemos uma geração sem limites, sem princípios, que fazem as coisas de qualquer forma, esperando ter resultados positivos. Essa geração precisa corrigir o curso da sua visão. Nós precisamos corrigir a nossa ótica em relação a Deus. Se nós falamos sobre isso, conversamos sobre isso na célula, se nós não queremos ser hipócritas, se nós não queremos ser pagão como os pagãos, então qual é a saída para nós? Nós precisamos corrigir a nossa ótica acerca de Deus. E na oração que Jesus ensinou, Ele começa dizendo:
Pai nosso que está nos céus. Pai nosso. Pai nosso. Diga comigo, Pai nosso. Esse é o primeiro princípio que Jesus está compartilhando para uma relação saudável, correta com Deus. É o princípio da filiação. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como Pai. Ele é o nosso Pai e nós precisamos entender isso. Nós vamos nos relacionar com Deus entendendo que Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, um Pai de verdade, sabe tudo o que o seu filho precisa. Os pais aqui podem concordar comigo. Nem sempre você pode dar o que seu filho quer, mas você sempre sabe o que ele precisa. Não é verdade? Nem sempre um pai pode dar o que o filho quer, mas ele sempre sabe o que o filho precisa. No nosso relacionamento com Deus, nós precisamos observar esse princípio. Quando Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso, Ele está nos ensinando que o caminho é ver e enxergar Deus como o nosso Pai. Nós já começamos dizendo que Ele é o nosso Pai. Ele não é apenas o nosso Senhor. Jesus não é apenas o Senhor da igreja. Ele não é apenas o Criador do universo. Deus não é apenas o Criador do universo. Deus não é apenas aquele que vai executar justiça sobre a terra. Ele é o nosso Pai. A oração correta é a oração que consegue chamar Deus de Pai. Um relacionamento correto com Deus é aquele no qual nós entendemos que Ele é o nosso Pai. Essa geração vive uma crise terrível, uma crise de paternidade. Essa geração, talvez por ter tido seus pais cada vez mais cedo saindo para trabalhar, mudando muitas vezes o comportamento familiar, mudando o quadro da família, o cenário familiar está mudando cada vez mais e mais, e existem muitos filhos que estão crescendo sem a presença do pai. Existem muitos jovens que não têm noção do caráter do seu pai, quem era, como era. E essa é uma artimanha terrível do diabo. Porque quando nós perdemos a ideia do nosso pai, da figura do nosso pai, a gente vai crescendo com enorme dificuldade de ver Deus também como nosso pai. Essa geração, eu estou falando da igreja, vive uma crise terrível. E essa crise chama crise de paternidade. Isso precisa ser resolvido dentro de nós. Isso precisa ser resolvido dentro de cada um de nós. Nós precisamos enxergar Deus como Pai e nos relacionar como filhos. Deus quer que você o enxergue como sendo o seu Pai. O Pai entende. O Pai entende. O Pai entende o que o filho pensa. O pai sempre entende o que o filho pensa. Lá fora pode ninguém entender, mas o pai sempre entende a mente do filho, porque foi ele que criou. As pessoas lá fora podem não concordar com o pensamento do menino, mas quando o menino chega dentro de casa, o pai diz: eu entendo, meu filho, por que você faz isso? Eu te entendo. O Pai Celestial, Ele nos ama de uma forma desinteressada, de forma incondicional. E é por isso que Ele não precisa ser manipulado. Deus te ama de uma forma incondicional. E uma verdade tão profunda que nós precisamos entender é que não há nada que eu faça que fará Deus me amar menos. É verdade que o homem tem pecado? É verdade. É verdade que o homem tem se afastado de Deus? É verdade. É verdade que temos cometido coisas que desagradam ao Senhor? É verdade. Mas deixa eu dizer para você, não há nada que você faça que vai diminuir o nível do amor de Deus por você, porque Ele é Pai, e Pai é assim. Pai se aborrece, Pai chateia, mas Ele ama sobretudo. Amém? Você precisa compreender que Deus é esse Pai que te ama incondicionalmente. Sabe por que nós precisamos compreender essa verdade? Porque há uma quantidade enorme de filhos
que estão afastados do Pai, porque não o enxergavam como Pai, enxergavam como patrão, enxergavam como Senhor. E aí, no primeiro erro que cometeu, ele tem vergonha de voltar para a casa do Pai e dizer que fez besteira. Eu não sei se você conhece alguém que passou por isso, mas eu conheço várias pessoas. Fizeram besteira lá fora, fizeram o que não devia lá fora, e ele tem até vontade de voltar para casa, mas ele não enxerga o Pai como Pai, ele enxerga o Pai como o Senhor da casa, como o Senhor das ordens, e ele fica envergonhado muitas vezes de voltar para casa e dizer que fez besteira lá fora. Eu acho maravilhosa a história do filho pródigo, acho maravilhosa, porque ele comete um monte de besteira, besteira atrás de besteira, envergonha o nome do seu pai, gasta a riqueza da família, expõe o nome da família na sociedade, vai parar no chiqueiro, cuidando de porcos. Mas quando ele está lá no fundo do poço, ele se lembra de quem é o seu pai, e ele se lembra que o seu pai, ele é tão bom com os funcionários, ele é tão bom com os empregados. Mas ele diz assim: eu vou voltar para casa, e se por acaso o meu pai não me receber como filho, olha, estar perto dele é mais importante que qualquer coisa, então eu aceito ser empregado, porque ele conhecia o caráter do seu pai. Ele só tem coragem de voltar e dizer: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti, porque ele conhecia o caráter do seu pai. Ele só tem coragem para retornar sujo, moribundo, pobre, miserável. Ele só tem coragem para voltar para casa, porque ele conhecia o caráter do seu pai. Por outro lado, o seu irmão mais velho, que nunca saiu de casa, o seu irmão mais velho que nunca tinha feito uma besteira, não conhecia o caráter do pai que tinha dentro de casa. Porque quando o irmão mais novo volta e o pai dá uma festa para ele, o irmão mais velho está trabalhando no campo. E eu pergunto a você: você tem se relacionado com Deus ou tem só trabalhado para Deus? Você tem amizade com Deus ou você é um prestador de serviço no reino de Deus? Deus quer que você sirva a Ele? Quer. Deus quer que você seja uma bênção? Quer. Deus tem uma missão para você nessa terra? Tem. Mas sobretudo, Ele deseja ardentemente que você o veja como pai e se posicione diante dele como filho. Estar com Deus é muito mais valioso do que fazer coisas para Deus. Isso tem feito muitas pessoas se decepcionarem com a igreja. Tem muitas pessoas se decepcionando com a igreja, porque elas doam todo o seu serviço e ficam esperando o reconhecimento. Elas ficam fazendo coisas para Deus, esperando o retorno. E aí quando o retorno não vem, ele começa a acusar a igreja, começa a acusar o pastor, começa muitas vezes até a culpar Deus por não ter recebido o galardão. Ei, quem recebe o galardão na terra são os hipócritas e os pagãos. Você não é isso, você é filho de Deus. Amém? O filho mais velho, que nunca tinha saído de casa, não conhecia o caráter do seu pai. Porque quando ele vai reclamar e vai dizer assim: poxa pai, eu nunca causei nenhum mal a você, eu nunca te envergonhei, eu nunca pus o pé nem para fora da porteira da fazenda, e tu nunca me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Aí o pai dele diz assim: ô bobinho, eu vejo que você não me conhecia de verdade. Você sempre esteve por aqui, mas nunca esteve comigo de fato. Tudo que é meu é teu. Você podia pegar a hora que você quisesse. Diga assim: o meu pai me conhece, ele sabe tudo o que eu preciso.
Amém? O relacionamento de Deus comigo e contigo é baseado no amor e não nas tarefas. Deus não se relaciona conosco baseado nas tarefas que nós fazemos. Não é assim, quanto mais tarefas você faz para Deus, mais íntimo você se torna de Deus. Não tem nada a ver isso. O relacionamento com Deus, comigo e contigo, é com base no amor. E o amor dele é um amor altruísta, é um amor incondicional, é um amor desinteressado. Talvez você não entenda isso, porque durante toda a sua história, as pessoas que se relacionaram com você sempre demonstraram interesse em alguma coisa. Talvez você não compreenda esse amor desinteressado, porque toda vez que alguém sinalizou que te amava, ele disse que te amava porque você fez isso ou você fez aquilo. E então, quando você não fez, você percebeu que não era mais amado. Pois Deus não funciona dessa maneira. Ele é um pai altruísta que está sempre pensando nos filhos. Ele é um pai que ama a gente de forma desinteressada e de forma incondicional. Coloque a mão sobre o ombro do teu irmão. Diga para ele: o teu pai não quer nada de você além de te abençoar. Agora, qual a razão de Deus amar um cara como você? A razão não está em mim, está nele. João disse: Deus é amor. A razão dele me amar não depende de mim, a razão está nele. Quando a gente pergunta assim, tem até uma música que diz isso, né? Como Deus amaria um cara como eu? Simples, ele é amor. A essência dele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E por isso ele é capaz de amar de forma incondicional. Ele me ama, e a razão dele me amar não está em mim. A razão de Deus me amar está nele. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Se ele é amor, ele não pode voltar-se contra isso. Amém? Pai nosso que está nos céus. Quando Jesus está nos ensinando, Deus está nos céus, o Pai está nos céus. Ele está colocando Deus numa atmosfera, num ambiente de adoração plena. Porque se tem uma coisa que acontece no céu o tempo todo é adoração. Se tem uma coisa que identifica o céu é adoração. Então, como eu devo me relacionar com Deus? Eu devo me relacionar com Deus com base no princípio da adoração. Deus quer ser adorado. Não que Ele precise ser adorado, mas Ele quer ser adorado. Deus não precisa da minha adoração. Se Deus não precisa da minha adoração, por que eu devo adorá-lo? É porque eu preciso adorá-lo. Sou eu quem preciso adorar a Deus, não é Ele que precisa receber a minha adoração. Então Deus coloca um princípio de relacionamento, onde não é Ele que vai ser abençoado, mas sou eu quem serei abençoado. Quando Deus diz assim: eu quero me relacionar com você com base na adoração, eu quero que você me adore, eu quero que você seja um adorador, mais do que um cantor, mais do que um instrumentista, mais do que um membro de igreja, mais do que um trabalhador. Eu quero que você seja um adorador. Quando Deus estabelece isso como princípio, Ele não está pensando nele, Ele está pensando em mim. Deus não melhora nem um pouquinho quando você o adora, mas você melhora muito. Quando nós adoramos a Deus, Ele não melhora, mas nós melhoramos. Quando nós adoramos a Deus, Ele não muda nada, Ele continua sendo Deus, mas algo aqui dentro de nós muda. Algo aqui dentro de nós é transformado. Um coração do adorador, ele é transformado de glória em glória. Um coração do adorador vai sendo transformado à medida que ele vai se relacionando com Deus.
À medida que vamos nos relacionando com Deus com base na adoração, quando nós nos tornamos adoradores, pessoas que reconhecem a grandeza dEle, Pai nosso que está nos céus, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és eterno, Tu és supremo, Tu és soberano, Tu és digno de ser adorado. Eu sou pequeno, o Senhor é grande demais, eu sou fraco, o Senhor é forte, eu não consigo nada, mas o Senhor pode tudo. Quando nos relacionamos com Deus com base na adoração, nós vencemos a tentação de manipularmos a Ele. Amém? Seja um adorador e não um manipulador de Deus. Em João capítulo 4, no versículo 23 e 24, Jesus diz que Deus continua procurando verdadeiros adoradores. Deus continua procurando adoradores. Se tem uma coisa que Deus está procurando nessa noite, são adoradores. Será que você pode dizer: acha em mim, Senhor, um verdadeiro adorador? Será que você pode dizer: acha em mim, Senhor? Se o Senhor está aqui nessa noite procurando um adorador, acha em mim. Fica de pé comigo em nome de Jesus, querido, e continue dizendo isso. Acha em mim, Senhor. Diga: acha em mim. Acha em mim um verdadeiro adorador. Deixa eu compartilhar mais um princípio do nosso relacionamento com Deus. É o princípio da motivação correta. Eu preciso me relacionar com Deus com a motivação correta. Aleluia. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Deixa eu compartilhar com você 3 motivações para você orar. 3 motivações para você orar. Primeiro, santificar o nome de Deus. O nome de Deus precisa ser elevado na terra. Amém? Toda vez que você abre a sua boca e declara o nome do Senhor, toda vez que você se dirige ao Pai em oração, você está elevando o nome dEle na terra. Queridos adoradores do diabo sabem disso, e é por isso que eles fazem oferendas nas encruzilhadas. Os adoradores de Deus precisam compreender isso. Os filhos de Deus precisam compreender isso. Toda vez que nós abrimos a nossa boca e proclamamos o nome do Senhor, nós estamos levantando o nome dEle na terra. Santificado seja o teu nome, significa que o nome dEle deve ser elevado. O mundo precisa conhecer esse nome. O mundo precisa conhecer o nome do Senhor. As pessoas ao seu redor precisam conhecer o nome do Senhor. O nome do Senhor precisa ser santificado na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola, na igreja, nos relacionamentos, na célula, no discipulado. Aliás, discipulado não é um lugar para discutir questões pessoais. Discipulado é um lugar para santificar o nome do Senhor, para tornar o nome do Senhor conhecido. Primeira razão para você orar, primeira motivação correta para você orar: santificar o nome do Senhor, significa elevar o nome do Senhor na terra. Segunda motivação para você orar: promover o reino de Deus na terra. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Promover o reino de Deus. A oração não existe para você construir o seu império. A oração existe para você promover o reino de Deus na terra. A oração não existe para você conseguir construir os seus castelos. Através da oração eu consegui uma torre, através da oração eu consegui mais outra torre, agora através da oração eu consegui uma ponte rolante, agora através da oração eu consegui o anexo. Não, não, não. A oração não existe para você construir os seus castelos. A oração existe para você promover o reino de Deus na terra. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Terceira motivação para você orar: promover a vontade de Deus. Pastor, mas eu achava que a oração é para o meu desejo se realizar. Não é não? Não é não. A oração é para que a vontade de Deus seja promovida na terra. Você não tem que orar até Deus te ouvir. Você tem que orar até que você consiga ouvir a Deus. Não tem que orar para que por muito orar Deus te ouça. Não. De tanto orar
eu comecei a ouvir Deus. E quando você começa a conhecer, começa a ouvir Deus, você começa a conhecer a vontade dele para a sua vida. Esse fim de semana, alguém me perguntou: tá, pastor, então eu estou na terra para realizar o sonho de Deus. Então, como é que eu sei qual é o sonho de Deus? Converse com ele. Você tem conversado com ele sobre isso? Ou você tem conversado com Deus só sobre suas contas vencidas? Você tem conversado com Deus sobre isso? Sobre qual é o sonho dele para a tua vida? Ou você tem conversado com Deus só sobre o namoro que não está dando certo? Você tem conversado com Deus sobre isso? Ou você tem conversado com Deus só sobre as coisas que não estão funcionando? A oração existe para promover a vontade de Deus na terra. Amém? Então a nossa ótica acerca da oração precisa mudar, porque a nossa ótica sobre Deus também precisa mudar. Deus é o nosso Pai. Ele não é um patrão que fica recebendo ordens toda vez que você fecha os olhos e dobra os joelhos. Não, Ele é o seu Pai. Ele já sabe tudo que você precisa. Amém? Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Vamos adorar orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino assim, na terra como no céu. Teu reino vem, 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 oh, teu reino vem, tua majestade, teu reino vem, oh, teu é o reino, teu é o poder, tua
fazer 3 desafios a você nessa noite. Quero fazer 3 desafios a você nessa noite. Você não veio para uma colônia de férias, você veio para um treinamento intensivo sobre como será o céu. Amém? Primeiro desafio que eu quero fazer a você nessa noite. Quantos querem nessa noite receber Deus como Pai? Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você que está decidido a receber Deus como o seu Pai, o seu Pai. Talvez você estava distante. Talvez você estava se relacionando com Ele por uma mera religião. Talvez você só estava vindo à igreja, participando dos cultos, quem sabe tendo um ministério, mas nessa noite você decide: eu quero receber Deus como meu Pai. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Amém, glória a Deus. Venha receber Deus como seu Pai. Venha receber Deus como seu Pai, como seu Pai. É exatamente isso que Ele quer ser para você. É exatamente isso que Deus quer ser para você, o seu Pai. Ele quer ser o seu Pai. Ele não quer ser o dono de uma igreja na qual você congrega. Ele quer ser o seu Pai. Mas alguém quer nessa noite dizer: eu estou decidido a receber Deus como meu Pai. Eu quero ser filho, eu quero ser filha. Eu quero decidir, eu quero resolver a minha filiação com Deus nessa noite. Minha carteira de identidade, onde está lá a filiação, estava em branco. Mas nessa noite eu decido que na minha filiação estará escrito Yahvé. Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai. Eu não sou órfão, eu não fui abandonado, eu tenho um Pai, Deus é o meu Pai. Segundo desafio que eu quero fazer a você nessa noite: trocar a murmuração pela adoração. Esse Pai nosso está nos céus, portanto Ele é digno de ser adorado. E você precisa decidir: ou você murmura ou você adora, ou você reclama ou você adora. Não dá para adorar e reclamar ao mesmo tempo. Não dá para ser adorador e murmurador ao mesmo tempo. Você precisa decidir. Eu quero fazer um desafio a você nessa noite. Você que está decidido ser um adorador. E adorador não depende de circunstâncias. Adorador não depende da circunstância. Adorador não depende do ambiente. Adorador não depende das pessoas. Adorador só depende de saber que Deus está ali para ser adorado. Aleluia! Portanto, eu quero fazer um desafio a você nessa noite. Você que está decidido a ser um adorador, trocar a murmuração, a reclamação pela adoração. Talvez as coisas na sua vida não estão dando certo. É possível que as coisas na sua vida não estejam funcionando como você acha que deveriam funcionar. Mas isso não significa que Deus deixa de ser Deus. Ele ainda assim continua digno de ser adorado. Talvez você esteja passando por uma circunstância difícil, que é complicado orar, é complicado adorar, mas hoje você vai dizer: eu estou decidido, no meu relacionamento com Deus, eu estou decidido não ser um manipulador, manipular Deus com as minhas reclamações. Eu não quero mais manipular Deus me fazendo de coitadinho. Eu não quero mais manipular Deus, choramingando os meus problemas. Não, eu decido ser um adorador, apesar das circunstâncias, independente dos problemas que eu esteja atravessando. Eu decido nessa noite ser um adorador. Quantos querem sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo isso? Eu decido ser um adorador, apesar das circunstâncias negativas que me cercam. O terceiro desafio que eu quero fazer nessa noite: pode vir os adoradores. Os adoradores podem vir, os adoradores podem sair do seu lugar e vindo. Você que está decidido a ser um adorador, você que está decidindo selar isso nessa noite, querido. Eu não estou dizendo que você não seja, eu estou te convidando a selar isso nessa noite. Eu não estou dizendo que você não adore, eu estou te convidando a selar isso nessa noite. Há um mover de Deus nesse lugar, há um ambiente profético aqui nessa casa, e você precisa aproveitar esse ambiente para selar coisas diante de Deus. Aleluia. Quero fazer um terceiro convite. Quantos nessa noite estão decididos a serem promotores do reino de Deus na terra?
Venha a nós o teu reino, o teu reino, o teu reino, o teu reino, o teu reino. Quantos aqui querem ser promotores do reino de Deus lá na faculdade? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quantos aqui estão decididos lá no seu trabalho ser um agente de implantação do reino de Deus? Lá é tudo complicado, é aquele ambiente oprimido, é aquele ambiente pesado, mas você está decidido a estabelecer ali o reino de Deus naquele lugar. Sai daí, vem para cá. Na sua casa, quantos querem nessa noite decidir? Quantos querem nessa noite decidir? Eu vou ser um implantador do reino de Deus dentro da minha casa, na minha família. Eu não sei quanto aos outros, mas quanto a mim, eu vou plantar o reino de Deus na minha casa. Eu serei um adorador, eu serei um intercessor. Eu me posicionarei na minha casa como um filho de Deus. Eu decido fazer a diferença na minha família. Quantos querem nessa noite? Quantos querem tirar o fardo que muitas vezes está só sobre os ombros dos pastores e querem decidir ser um implantador do reino de Deus aqui no bairro e nessa cidade? Quantos querem ser mais do que um membro de igreja? Quantos querem ser mais do que um membro de igreja? Quantos estão decididos a olhar em Carapina, André Carlone, Jardim Carapina, Boa Vista, Jardim Tropical, José de Anchieta, Cidade Continental, Carapebus, Novo Horizonte, Vista da Serra, Parque Tubarão, Serra Dourada, Nova Almeida, Planalto Serrano? Quantos estão decididos a olhar para essa cidade como um lugar onde o reino de Deus precisa ser estabelecido? Só que mais que isso, você não vai só olhar para essa necessidade, você precisa decidir ser o agente que Deus vai usar nessa cidade. Amém? Quantos querem isso nessa noite? Sai do seu lugar, vem aqui à frente também, eu quero orar com você. Quantos querem usar a sua profissão para implantar o reino de Deus nessa cidade? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quantos querem usar as suas habilidades? Quantos querem decidir hoje usar as suas habilidades, o seu tempo? Quantos querem decidir hoje usar a sua casa? Quantos querem decidir hoje usar a sua casa como um lugar de implantação do reino de Deus? Isso. Vem pra cá. Talvez você quer decidir hoje implantar uma célula na sua casa, e dessa forma você vai levar a presença de Deus ali para sua vizinhança. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, declare isso. Senhor, eu quero que a minha casa seja um lugar de implantação do teu reino nessa cidade. Aleluia. Glória a Deus. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Declare isso, querido. Declare isso. Teu reino vem sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre a minha casa, sobre a minha família. Teu reino vem. Teu reino vem. Oh, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga: teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre.
querido, o mais alto que você puder. Levante sua mão o mais alto que você puder nessa hora. Você que está aí atrás também, junte-se a nós. Pois teu é o reino. Pois teu é o reino. Pois teu é o reino, teu. Teu poder é tua, é glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é a glória para sempre. Amém. Pra todo sempre. Oh, a tua vontade, não a minha, Pai. A tua vontade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sai daqui da frente agora não. Ouça, você que está dizendo que recebe Deus como Pai, você precisa aprender a se comportar como filho. Não é só tê-lo como Pai. Você precisa aprender a se portar como filho. E Deus não precisa que você seja um filho mimado. Amém? Deus não precisa disso para te atender. Deus não precisa dos seus caprichos. Deus não precisa das suas birrinhas. Deus não precisa que você fique batendo o pé. Você precisa aprender a se comportar como filho. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer: você que decidiu se posicionar como um adorador, eu preciso te dizer que a adoração mais pura e genuína, ela brota nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém? Cuidado com o que você está decidindo. Você pode estar determinando coisas que você não tem noção. Porque quando nós pedimos a Deus paciência, Ele não dá paciência. Ele nos dá aprovações para nos tornar pacientes. Quando nós pedimos fé, Deus não dá fé. Ele dá situações para aperfeiçoar a nossa fé. Quando nós pedimos a Deus assim: Deus, eu quero ser um adorador, Ele não joga pilim-pim-pim, um pó pilim-pim-pim na sua cabeça e transforma você no adorador. Não, Ele te promove circunstâncias para você decidir murmurar ou adorar. Amém? Você que está decidido a ser um implantador do reino de Deus na terra, eu preciso te dizer que só vir à igreja dia domingo é pouco demais diante de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Decida ser mais e decida fazer mais. Sobretudo, decida ter mais de Deus. Amém? Quero que você encerre comigo essa celebração. Aproxime-se mais uma vez do seu irmão. Deus tem nos movido demais a orar uns pelos outros. E se você acha chato isso, vai reclamar com Deus. Não tem nada a ver com eu, não tem nada a ver com isso. Se você acha chato, pô, todo domingo, pastor 2, 3 vezes manda a gente orar com o nosso irmão, coisa chata. Vai reclamar com Deus. Mas antes de reclamar com Deus, lembre-se que você decidiu ser adorador e não murmurador. Aproxime-se do seu irmão aí. Não queria que ninguém ficasse sozinho não, por favor. Os membros da igreja, fiquem atentos aos visitantes que muitas vezes ficam sem jeito de estar com outra pessoa. Ore com ele nesse momento. Coloque a vida dele diante do Senhor nessa hora. Ore em favor do seu irmão. Abençoe a vida dele nessa hora, querido. Abençoe a vida dele. Abençoar é liberar para prosperar. Abençoar é liberar a pessoa para prosperar. Então, seja alguém nessa noite que vai liberar o seu irmão para prosperar. Aleluia! O deserto, Deus é o local, Deus é onde. Ó Deus,
Pare de pensar só em você. Pare de pensar na sua prosperidade. Seja alguém que libera o outro para prosperar. Aleluia. 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 Senhor, nós oramos nessa noite em favor dos teus filhos, fazemos intercessão em favor do teu povo. Nós rogamos que dos altos céus o Senhor abra as janelas e derrame sobre eles bênçãos incontáveis, bênçãos tamanhas, das quais nós não tenhamos condições de enumerar, Pai. Senhor, abençoa o entrar, o sair, o deitar e o levantar. Em tudo que eles fizerem, que eles sejam prósperos. Mas sobretudo, Pai, que em tudo que eles fizerem, o teu nome seja glorificado. Em tudo que eles fizerem, Senhor, que o teu nome seja exaltado. Que em todas as nossas ações e reações, o teu reino seja estabelecido. Para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja levantado sobre a terra. Nós nos colocamos à disposição do teu reino, para te servir, não do jeito que a gente gostaria de servir, mas do jeito que o Senhor quer nos usar, Pai. Usa-nos segundo o teu querer, usa-nos segundo a tua vontade, usa-nos, ó Deus, segundo o propósito já estabelecido no teu coração. Nós consagramos a vida dos teus filhos aqui ao Senhor. Consagramos o lar, a casa, a família, o trabalho, os estudos, os relacionamentos, os planos para o futuro. Nós consagramos aqui no teu altar, Senhor. Colocamos aqui no teu altar, Pai. Colocamos no teu altar a nossa vida. Colocamos aqui a nossa vida por completo, Senhor. Não apenas aquilo que nós queremos, mas nós colocamos toda a nossa vida inteira. Nós colocamos aqui no teu altar, Senhor. Faz de nós aquilo que tu bem queres. Opera em nós segundo a vontade soberana do teu coração, Senhor. Nós nos apresentamos diante do teu altar como oferta de cheiro suave e agradável a ti. Receba a nossa oferenda nesta noite, Yahvé. Yahvé, receba a nossa oferenda nesta noite. Yahvé, receba a nossa oferta, receba o nosso sacrifício nessa noite, Yahvé. Receba e responda a esse sacrifício com fogo. Responda ao nosso sacrifício com fogo, Pai. Enche-nos do teu fogo, enche-nos da tua glória, enche-nos do teu poder, enche-nos da tua presença, enche-nos de ti, enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua palavra, enche-nos de ti, enche-nos de ti, enche-nos de ti, até que não reste nada de nós mesmos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, com a igreja de Cristo reunida nessa cidade e com o povo de Deus que está espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.